Última parte hoje do livro de Joel, porque senão a gente fica, e é muito bom a palavra de Deus. Livro de Joel, capítulo, vamos lá, Joel, capítulo 3. Aliás, capítulo 2 de Joel. E vamos fechar Joel hoje, hein? Nosso querido irmão Joel. Estamos chegando, hein? Joel, Amós, Obadias, Jonas, Miqueias, está perto de fechar o Antigo Testamento. Joel, capítulo 2. Joel, capítulo 2. Olha o verso 28 de novo, olha aí. Joel 2, 28. E depois disso, derramarei o meu espírito sobre todos os povos. Vossos filhos, vossas filhas profetizarão. Vossos velhos terão sonhos. Vossos jovens terão visões. Até sobre os servos e sobre as servas. Naqueles dias derramarei o meu espírito. Mostrarei maravilhas no céu e na terra, sangue, fogo e colunas de fumaça. O sol se converterá em trevas e a lua em sangue, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. E todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Porque no monte de Sião e em Jerusalém haverá livramento, assim como o Senhor disse, entre os restantes que o Senhor chamar. Que o Senhor nos abençoe, que o Espírito Santo possa falar profundamente nos nossos corações, em nome de Jesus. Amém? Pode sentar. Glória a Deus, aleluia. Meu querido, meu amado, meus amados, coisa linda o livro de Joel. Derramarei do meu espírito, diz o Senhor, sobre todos os povos. Em torno de 800 anos antes de Jesus nascer, e Joel faz essa profecia, dentre outras aqui. E essa profecia, conforme nós já estudamos, quando Jesus ressuscita, 800 anos mais ou menos depois dessa palavra, depois dessa profecia de Joel, 800 anos depois, mais ou menos, Jesus ressuscita. 40 dias depois da ressurreição, ele é assunto ao céu. E 10 dias depois, tem o Pentecoste, Atos capítulo 2. Então acompanha comigo, Atos capítulo 2, depois da ressurreição de Cristo. Quando quando os discípulos estão reunidos, e eles recebem a manifestação um pouco do poder do Espírito Santo, e começam a falar em línguas, em Atos capítulo 2, no dia de Pentecostes. O povo que estava reunido, que veio de fora em Jerusalém, escutaram eles falando e começaram a falar assim, eles estão embriagados. Como que eles são galileus, estão falando das nossas línguas? Então as pessoas que vieram de fora, de outros países, viram que os discípulos estavam engrandecendo a Deus na língua de cada um deles, diferente. Então, aquela manifestação foi um poder do Espírito Santo. Foi língua como sinal para os incrédulos. Variedade de línguas como sinal para os incrédulos, conforme nós estudamos aí nas quarta-feira passada. Então, se nós abrirmos lá em Atos, olha, nós estamos aqui em Joel 2, verso 28. E depois disso derramarei do meu espírito sobre todos os povos. Então, em Atos 2, quando Pedro está ali junto com os discípulos, aquelas pessoas falam assim a respeito daquele grupo, né, que está orando, receberam ali as manifestações em línguas. E eles falam em Atos capítulo 2, aquelas pessoas, em Atos 2, verso 6, ouvindo aquela voz, ajuntou-se uma multidão, e estava confusa, porque cada um os ouvia falar na sua própria língua. Então os discípulos estavam reunidos, começaram a falar em línguas. E o povo que estava lá fora viu que eles estavam falando na língua deles. E todos, verso 7, todos pasmavam e se maravilhavam, perguntando uns aos outros, não
Não são galileus todos esses homens que estão falando? Então, como é que os ouvimos cada um na nossa própria língua nativa? Partos, medos, elamitas, os que habitam na Mesopotâmia, Judéia, Capadócia, Ponto e Ásia, pessoas de fora, olha aí para você ver. Frígia, Panfilha, Egito, regiões da Líbia, perto de Cirene. Forasteiros romanos, tanto judeus como convertidos ao judaísmo. Aqui, por isso que uma coisa que é importante você entender também, depois, lá na frente, quando Paulo se converte, quando Deus fala com Paulo e ele converte, muitos anos depois ele vai escrever para a igreja de Roma. Ninguém sabe exatamente, com certeza, quem fundou a igreja em Roma. Ninguém sabe exatamente. A igreja católica diz que foi Pedro. Mas não tem vestígio nenhum, assim, biblicamente falando, que Pedro foi para aqueles lados. Né? Paulo não foi também. Se você ler Romanos capítulo 1, você vai ver que Paulo fala que ele queria ir lá visitar a igreja em Roma. Né? Mas você fala, mas Paulo não foi em Roma? Foi em Atos 28. Então, mas quando Paulo foi em Roma, já tinha a igreja lá. Já tinha a igreja. Quem é que abriu a igreja em Roma? Alguns dizem que foram. Olha aqui, versículo 10, Atos 2, verso 10. Quando eles estavam ali em Jerusalém, ouvindo o mover do Espírito Santo, estavam ali, Atos capítulo 2, verso 10. Pessoas da Frígia, pessoas da Panfilha, do Egito, regiões da Líbia, perto de Cirene, forasteiros romanos, tanto judeus como convertidos ao judaísmo, que estavam ali na festa do Pentecoste, ouviram a pregação de Pedro, se converteram, voltaram para Roma, e a igreja provavelmente, talvez, começou com esses aqui forasteiros romanos. Talvez começou com eles. Não tem ainda um consenso sobre isso, mas talvez. Estavam ali também, verso 11, cretenses e árabes, e eles falaram assim, e todos os temos ouvido nas nossas próprias línguas falar das grandezas de Deus. Verso 12, todos se maravilhavam e estavam perplexos, perguntando uns aos outros, o que quer dizer isto? Outros, porém, zombando, diziam, estão embriagados. Aí foi a hora que, olha o verso 14, Pedro, porém, pondo-se em pé com os 11, levantou a voz e disse-lhes, homens judeus e todos que habitais em Jerusalém, seja-vos isso compreendido, escutai as minhas palavras. Esses homens não estão embriagados como vós pensais, sendo a terceira hora do dia. Qual hora que era essa? Terceira hora do dia, qual que era? Não, 9 horas da manhã. 9 horas da manhã. Terceira hora, 9 horas da manhã. Primeira hora era 7 horas. Segunda hora, 8 horas. Terceira hora, 9 horas. Quarta hora, 10 horas. Quinta hora, 11 horas. Sexta hora, meio-dia. Sétima hora, 1 hora da tarde. Oitava hora, 2 horas. Nona hora, 3 horas da tarde. 10ª hora, 4 horas. 11ª hora, 5 horas. 12ª hora, 18 horas. Amém? Aleluia? Era assim que era contado a hora aqui, tá? O tempo, né? Amanhã. E aí, então no verso 15, Atos 2,15, Pedro falou, esses homens não estão embriagados como vós pensais, sendo a terceira hora do dia, 9 horas da manhã. Hoje tem gente que fica bêbado na cidade aqui, 7 horas da manhã. Às vezes, tem gente que nunca fica bêbado, porque nunca ficou sarado, está direto. Ficou uma vez só e não parou mais, rapaz. Perdoa, né? Que Deus possa fazer uma obra lá. Amém? Aleluia? Que o Espírito Santo possa libertar aí os que estão nos vícios. Deus faz muito mais do que isso. Amém? Glória a Deus. Deus abençoa os queridos e amados aí. Mas aí Pedro falou, isto porém, olha o verso 16, isto porém é o que foi dito pelo profeta Joel. Aí ele vai pegar o que nós lemos no começo aqui. Ele vai falar, o profeta Joel falou assim no verso 17, ó. Joel disse, nos últimos dias, diz Deus, do meu espírito derramarei sobre toda a carne, vossos filhos, vossas filhas profetizarão, vossos jovens terão visões, vossos velhos sonharão, e também do meu espírito derramarei sobre os meus servos e as minhas servas naqueles dias e profetizarão. Farei maravilhas em cima no céu, sinais embaixo na terra,
sangue, fogo e vapor de fumaça. O sol se transformará em trevas e a lua em sangue, antes de chegar o grande e glorioso dia do Senhor. Então você vê que quando Pedro fala no verso 17, Joel disse que isso ia acontecer, do derramar do Espírito nos últimos dias. E Pedro está dizendo que quando eles falaram em línguas ali, já é a profecia de Joel que começa a se cumprir. Então Pedro já está dizendo que há 2000 anos atrás, Pedro disse, é os últimos dias. E Joel profetizou 800 anos mais ou menos antes de Pedro falar isso. E Pedro está dizendo, isso que está acontecendo aqui foi o que Joel disse, que nos últimos dias Deus derramaria do Espírito. Então Pedro, há 2000 anos atrás, disse que eram os últimos dias. Imagina hoje, como é que nós estamos hoje? Não pode brincar, irmão. Não podemos brincar, tem que estar vigiar e orar, firme com o Senhor. A qualquer hora a igreja é arrebatada. Mas ele fala que algumas coisas vão acontecer antes do glorioso dia do Senhor. Então eu quero falar com os irmãos. Vamos lá em Joel de novo, Joel 3, Joel 2, aliás. E vamos ver assim, um pouquinho rapidamente aqui, Joel 2, de novo, e no verso, ele fala, no verso 28, depois disso derramarei o meu espírito. Parece que Joel 2, 28. Parece que nós estamos lendo Atos de novo, não é? Que coisa, hein? Joel 2, 28. Depois disso derramarei do meu espírito sobre todos os povos, vossos filhos. E o derramar do espírito está no mundo inteiro, irmão. Você for na China, lá os chinesinhos estão lá, falando em línguas. Você for no Japão, for no Canadá, o mundo inteiro, o Espírito de Deus está pegando, trabalhando, amém, aleluia. Deus está trabalhando no mundo inteiro. E agora aí, com essas mídias aí, com essas online aí que está pegando mesmo. Aí que está pegando mesmo. Tem um lado que não é legal da gente estar aqui, ao mesmo tempo Deus está falando assim, vai igreja, e a igreja está indo. Não foi presencialmente, foi pelas mídias, virtual, mundo inteiro. Está ouvindo o Evangelho? O Evangelho está sendo pregado no mundo inteiro. Então depois disso derramarei do meu espírito sobre todos os povos, vossos filhos, vossas filhas profetizarão, vossos velhos terão sonhos, vossos jovens terão visões, até sobre os servos, sobre as servas naqueles dias derramarei do meu espírito. Verso 30, mostrarei maravilhas no céu e na terra, sangue, fogo e colunas de fumaça. Olha, coisa que vai acontecer. Olha o 31, o sol se converterá em trevas e a lua em sangue. Aí esse dia atrás, a lua sangue, irmão, não é isso aí que está falando, não. Não é esse vermelhão da lua aí não, viu? Não é esse vermelhão aí não. A lua fica em sangue, irmãozinho. Está cumprindo, está cumprindo. Não, meu irmão, o negócio aqui é feio. O negócio aqui é feio. Né? A lua de sangue é terrível. Isso aqui, ó. Verso 30. Mostrarei maravilhas no céu e na terra. Sangue, fogo, colunas de fumaça. O sol se converterá em trevas, a lua em sangue, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. Apocalipse, capítulo 6. Apocalipse 6. Apocalipse 6. Apocalipse 6, verso 12. Apocalipse 6, 12. Olhei enquanto ele abria o sexto selo. Houve um grande terremoto. O sol tornou-se negro. Olha aqui, ó. Apocalipse 6, 12. Olhei enquanto ele abria o sexto selo. Houve um grande terremoto. O sol tornou-se negro como saco de silício. E a lua tornou-se como sangue. Olha Joel 2, 30 e 31. Mostrarei maravilhas no céu e na terra, sangue, fogo, colunas de fumaça. O sol se converterá em trevas. Joel falou que converterá em trevas. João disse que o sol se tornou negro. Que coisa, hein? Interessante.
Interessante. E Joel fala que a lua se tornou em sangue. E João fala também, o sol tornou-se negro como saco de silício e a lua tornou-se como sangue. Que coisa, hein? Ao verso 13 de Apocalipse. Apocalipse 6, 13. As estrelas do céu caíram sobre a terra, como quando a figueira, sacudida por um vento forte, deixa cair os seus figos verdes. O céu recolheu-se como um pergaminho quando se enrola, e todos os montes e ilhas foram removidos dos seus lugares. Os reis da terra, os grandes, os chefes militares, os ricos, os poderosos, e todo escravo e todo livre se esconderam nas cavernas e nos penhascos dos montes. E diziam aos montes e aos rochedos: cai sobre nós, e escondei-nos do rosto daquele que está assentado sobre o trono e da ira do Cordeiro, pois é vindo o grande dia da ira deles, e quem poderá subsistir? Está vendo o dia da ira? O dia do Senhor aí? O dia do Senhor, irmão, é um tempo terrível. É um tempo terrível. Terrível, terrível, que vai culminar com a vinda gloriosa de Jesus. Mas antes disso acontecer, a igreja já foi arrebatada. Antes do Apocalipse 6, a igreja já foi arrebatada. Então, quando a gente lê o Joel 2, volta de novo no Joel 2, verso 28, 29 e 30. Joel 2, verso 28. Depois disso derramarei do meu espírito sobre todos os povos. Vossos filhos e vossas filhas profetizarão. Vossos velhos terão sonhos. Vossos jovens terão visões. Maravilha. Até sobre os servos, sobre a serva, naqueles dias derramarei do meu espírito. Foi o que Joel falou lá. Mostrarei maravilhas no céu e na terra. Aí esse pedaço: sangue, fogo e colunas de fumaça. Meu irmão, a igreja foi arrebatada. O sol se converterá em trevas. Está lá no Apocalipse 6. A igreja foi arrebatada antes do Apocalipse 6. Então, está quente o negócio. O negócio está mais quente do que a gente pensa. Amém ou não? Porque eu creio, nós cremos, né? A igreja não passa pela tribulação. Mas tem gente que crê que passa, mostra versículo, outro crê que passa na metade. Mas independente de qualquer coisa, a gente tem que estar vigiando. Amém? Aleluia? Temos que estar vigiando. Então, querido, olha lá, o dia do Senhor, Deus, que é o final dos tempos, Deus vai reagrupamento de Judá a Jerusalém. Joel 3:1. Olha aí, Joel 3:1. Naqueles dias e naquele tempo, Joel 3:1. Naqueles dias e naquele tempo, quando eu restaurar a sorte de Judá e de Jerusalém. Judá tinha sido exilado para a Babilônia. Israel não era nação, porque perderam a terra. E eles voltaram a ser nação em 1948. Naqueles dias, naquele tempo, quando eu restaurar a sorte de Judá e de Jerusalém. Aí ele fala no verso 2: congregarei todas as nações e as farei descer ao vale de Josafá. Ali com elas entrarei em juízo por causa do meu povo e da minha herança, Israel, a quem espalharam entre as nações, repartindo a minha terra. Então, quando Jesus vier, quando a igreja for arrebatada, vai ter 7 anos de tribulação. No final de 7 anos, Jesus vem em glória para livrar Israel do ataque das nações que vão cercar Israel. As nações, no final dos 7 anos de tribulação, vão cercar Israel, principalmente as nações circunvizinhas, para destruir, para acabar com Israel. Aí que Jesus vem em glória e vai pisar no Monte das Oliveiras. Então, olha bem, a gente vê aqui, a gente está vendo aqui, no capítulo 3, no verso 2: congregarei todas as nações e as farei descer ao vale de Josafá. Ali com elas entrarei em juízo por causa do meu povo e da minha herança, Israel, a quem espalharam entre as nações, repartindo a minha terra. O povo de Israel não perdeu a terra? Lá no exílio, na Síria, na Babilônia, depois voltaram. Depois no século 2,
depois de Cristo, no ano 70 depois de Cristo, destruíram a cidade, destruíram, e não foram esparramados? Então, ele está falando, esparramaram o povo e repartiram a terra de Israel para outras nações. Aí o povo voltou agora lá, está essa brigaiada lá. Porque chegou lá, tem gente ocupando a terra. E Deus está falando aqui, ó. Olha o verso 2 de novo aí. Joel 3, 2. Congregarei todas as nações e as farei descer ao vale de Josafá. Ali com elas entrarei em juízo por causa do meu povo e da minha herança Israel, a quem espalharam entre as nações, repartindo a minha terra. Tiraram o povo de Israel da terra e repartiram a terra para outros. Aí, meu querido, a gente olha Zacarias, olha o livro de Zacarias. Segura o Joel 3, para você não ter que voltar. Se põe a mãozinha no Joel 3, vamos no Zacarias lá, nosso irmão Zaca. Vamos um pouquinho para frente aí, profecia de Zacarias. Olha Zacarias. Maravilha! Glória a Deus! Vamos ler aqui Zacarias 14. Zacarias 14, ó. Ó, Zacarias 14. Olha o verso 1. Vem o dia do Senhor. Está vendo aí, ó? Zacarias 14, 1. Vem o dia do Senhor, no qual os teus bens serão repartidos do meio de ti. Olha o verso 2. Eu ajuntarei todas as nações para a peleja contra Jerusalém. A cidade será tomada, as casas serão saqueadas, as mulheres forçadas, metade da cidade irá para o exílio, mas o restante do povo não será expulso da cidade. Olha o verso 3 agora, ó. Olha o verso 3, ó. Então o Senhor sairá e pelejará contra essas nações, como pelejou no dia da batalha. Olha o verso 4. Naquele dia estarão seus pés sobre o Monte das Oliveiras, que está a leste de Jerusalém para o oriente. O Monte das Oliveiras será fendido ao meio para o oriente e para o ocidente, formando um vale muito grande. Metade do monte se apartará para o norte e a outra metade para o sul. Olha o verso 5. Fugireis pelo vale dos meus montes, porque o vale dos montes chegará até Azel. Fugireis assim como fugistes do terremoto nos dias de Uzias, rei de Judá. Olha o final do verso 5. Então virá o Senhor meu Deus e todos os santos com ele. Amém, aleluia? Olha agora, segura aqui o Zacarias, Joel, Apocalipse 19. Olha o Apocalipse 19 agora, olha o Apocalipse 19. Apocalipse 19. Cada um falando de um jeito, porque cada um tem um jeito de falar, uma expressão, mas está falando a mesma coisa. Olha aí, Apocalipse 19, verso 11. Ó, viu o céu aberto e apareceu um cavalo branco, seu cavaleiro chama-se Fiel e Verdadeiro, ele julga e peleja com justiça. Seus olhos eram como chama de fogo, sobre a sua cabeça havia muitos diademas, ele tinha um nome escrito que ninguém sabia senão ele mesmo. Estava vestido com um manto salpicado de sangue, e o nome pelo qual se chama é o Verbo de Deus. Olha os santos, olha quem seguiam-no, os exércitos que estão no céu, em cavalos brancos, vestidos de linho fino, branco e puro. Da sua boca saiu uma espada afiada, ó, para ferir com ela as nações. Está vendo? Ele as regerá com vara de ferro. Ele mesmo é o que pisa o lagar do vinho do furor e da ira do Deus Todo-Poderoso. Olha o verso 16. No manto sobre a sua coxa tem escrito o nome Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Está vendo? O Joel, Zacarias e aqui. Que coisa, hein? Olha o verso 19. Verso 19, ganhando um tempinho aí. Verso 19. E vi a besta e os reis da terra. Apocalipse 19, verso 19. E vi a besta e os reis da terra com seus exércitos reunidos para guerrearem
contra aquele que estava montado no cavalo. Ó, Jesus e o seu exército. E a besta foi presa, e com ela o falso profeta, que diante dela fizeram os sinais com que enganou os que receberam o sinal da besta e os que adoraram a sua imagem. Esses dois foram lançados vivos no lago que arde com fogo e enxofre. Verso 21. Os demais foram mortos pela espada que saía da boca do cavaleiro, e todas as aves se fartaram das suas carnes. E depois disso aí vai acontecer o milênio. Depois acontece o milênio. Então, olha aqui, vocês estão conseguindo entender, glória a Deus, amém? Maravilha! Então, a reunião dos poderes gentios contra Jerusalém. Acabei de mostrar para vocês. A controvérsia de Deus com os poderes gentios sobre o tratamento dado ao seu povo. Acabei de falar também. Julgamento das nações, olha também o julgamento das nações, Mateus 25. Mesmo? Julgamento das nações quando Jesus vem em glória, que as nações estão em volta. Olha aí, Mateus 25, mais um texto ainda, para você ver como que vai encaixando os textos. Não é invenção, não. Vai encaixando mesmo. Mateus 25, verso 31. Mateus 25, verso 31. Olha o que está escrito. Quando o Filho do Homem vier em sua glória. Mateus 25, 31. Quando o Filho do Homem vier em sua glória. E todos os anjos com ele. Anjos com ele. Então se assentará no trono da sua glória. Verso 32. Todas as nações se reunirão diante dele. Vai você ver? Todas as nações se reunirão diante dele. E ele separará uns dos outros, como o pastor separa dos bodes as ovelhas. Aí os bodes vão morrer e as ovelhas vão entrar para o milênio, para serem reinadas por Cristo, para serem governadas pelo Senhor. O libertador que saiu de Sião. Olha Romanos 11. Vamos lá, Romanos 11. Vamos lá em Romanos 11 também. Você vê que o negócio é sério, irmãos? O Joelzinho com 3 capítulos lá, falou para valer mesmo. O Joelzinho com aquela carinha dele. Em Romanos capítulo 11, olha o que você achar aí. Romanos 11, Paulo está falando sobre o povo de Israel que não creu em Jesus. Então presta atenção. Romanos 11, Paulo está falando sobre Israel que não creu em Jesus. Lembra lá em João 1, capítulo 1, verso 11, que ele fala assim, veio para o que era seu, e os seus não o receberam. Ele veio para Israel não recebeu ele. Aí, mas todos quanto o receberam, ele deu o direito de se tornarem filhos de Deus, a saber, aqueles que creem no seu nome. Então ele veio em primeira mão para o povo de Israel. O povo de Israel não recebeu ele. Aí ele foi para os gentios. Abriu então para todo mundo agora. Amém? Formou a igreja. Mas aí ele vai explicar o que aconteceu. Eu vou, Romanos 11. Ele fala, olha aqui em mim, para você não bagunçar a sua cabeça. Ele fala assim, de 2 árvores. Ele fala assim, de uma árvore, uma videira, uma oliveira. E ele fala de um zambujeiro bravo. Ele fala de uma árvore ruim. Ele fala de uma árvore boa e se refere a Israel. Os ramos da árvore, ele se refere a Israel. Os ramos da árvore boa. Aí ele faz essa comparação. Israel não aceitou Jesus. Então ele cortou os ramos. Lembra que no Evangelho de João, no capítulo 15, Jesus fala, eu sou a videira e vocês são os ramos. Então a videira é Jesus. Os ramos era Israel, mas ele cortou Israel. Cortou os ramos. Israel foi cortado. E a gente era oliveira brava, zambujeiro ruim, árvore ruim. Sabe o que ele fez? Ele parou com Israel, tirou Israel por um pouco de tempo e pegou nós e enxertou na videira verdadeira. E deixou Israel de lado.
Aí, quando completar o nosso tempo dos gentios, ele volta de novo a tratar com Israel e fecha tudo. E entra para o milênio. Vamos lá agora, Romanos 11? Olha lá. Romanos 11, verso 17. Romanos 11, 17, ó. Se algum dos ramos, presta atenção, se algum dos ramos foram quebrados, e tu, sendo oliveira brava, foste enxertado no lugar deles, e feito participante da raiz e da seiva da oliveira, não te glorie contra os ramos. Se contra eles te gloriares, considera isto. Não és tu que sustenta a raiz, mas a raiz que sustenta você. Então ele está falando assim para nós, aqui, olha para nós, ó. Ele aqui está falando assim, nós fomos enxertados, não é para a gente bater no peito e ficar vangloriando em cima de Israel. Porque não é nós que sustentamos a árvore, é a raiz que sustenta. A raiz, ela é de Deus, e a raiz, ela é lá de Abraão, Isaac e Jacó, ao mesmo tempo. Aí ele fala que a gente era uma oliveira brava. Olha o verso 19 agora. Dirás, pois, os ramos foram quebrados para que eu fosse enxertado. Aí ele fala no verso 20, tudo bem, está bem. Pela sua incredulidade foram quebrados. E tu está em pé pela fé. Não te orgulhes, mas teme. Pois se Deus não poupou os ramos naturais, teme que não te poupe a ti também. Considera, pois, a bondade e a severidade de Deus para com os que caíram. Severidade, mas para contigo a bondade de Deus, se permanecer na sua bondade. Então ele fala assim, ó, para eu e você considerar o seguinte, ó, a bondade e a severidade de Deus. A severidade para com Israel que caiu, e a bondade para nós. Deus foi bondoso com a gente. Mas aí ele fala, né? A bondade de Deus, se a gente permanecer na sua bondade. De outro modo também, final do verso 22, ó, de outro modo também tu serás cortado. Agora 23, também eles, se não permanecerem na incredulidade, ó, serão enxertados. Israel vai ser enxertado ainda. Ó, pois poderoso é Deus para os tornar a enxertar. Olha, se ele enxertou a gente, que não era ramo natural, ele enxertou, imagina o que é natural. Agora 24, ó, 24. Se tu foste cortado de uma oliveira brava por natureza, e contra a natureza, enxertado numa oliveira cultivada, quanto mais esses que são naturais serão enxertados na sua própria oliveira. Olha que coisa, irmão. Israel foi tirado e os gentios entraram. Ele está falando que eles também vão ser enxertados. Olha o 25 agora. Não quero, irmãos, que ignoreis este segredo, para que não se tornem presunçosos, que o endurecimento veio em parte a Israel, até que complete os gentios, até que a plenitude dos gentios entre, até que o tempo dos gentios passe, até que o restante entre. Aí quando entrar então, terminar o tempo dos gentios, e assim todo Israel será salvo. Como está escrito, de Sião virá o libertador e desviará de Jacó a impiedade. Então o que acontece aqui, ó? Que depois vai ter a bênção milenar. Depois da segunda vinda visível de Cristo, tem o milênio. Tá, mas vou mostrar aqui para vocês agora, para vocês entenderem melhor ainda, ó. Olha aqui, ó. No Antigo Testamento, Deus trabalhou por meio de Israel, olha lá, ó. Deus trabalhou usando a nação de Israel. No Antigo Testamento, Deus usou a nação de Israel, porque Israel fez uma aliança com Deus, Abraão fez uma aliança com Deus, Jacó confirmou a aliança com Deus, o nome de Jacó foi mudado para Israel. Então Deus é o Deus de Israel, Israel é o povo de Deus. E os outros povos não querem saber de Deus, mas Israel é o povo de Deus. O que acontece então? Jesus nasce. Ó, Jesus nasceu de Israel para salvar todo mundo. Só que Israel endureceu, não quis saber de Jesus. O que aconteceu? Deus parou de tratar com Israel e abriu a igreja.
A igreja é quem quiser. Quem quiser vem para ser salvo. Quem entregar a vida para Cristo vai ser salvo. Pronto, vem. Vem. Quem tem sede, venha e beba de graça da água da vida. Aí, a igreja, que é os gentios. A hora que terminar, a hora que estiver fechando o tempo da igreja, da grande parte da igreja, o que acontece? A igreja é arrebatada. A igreja é arrebatada. Aí vem a tribulação, que é o tempo aqui, o período do dia do Senhor. O dia do Senhor está aqui dentro, aqui, ó, nesses 7 anos. Depois do arrebatamento, o dia do Senhor, que ele vai trabalhar com os restantes. Vai trabalhar com Israel e com o restinho de gentios que ainda vai completar para fechar a igreja. Para completar a igreja. Os rabiscos. Para fechar. Aí quando terminar, então aqui, ó, os que morreram durante os 7 anos aqui, eles também vão ressuscitar para voltar com Cristo na segunda vinda visível, que é a segunda vinda onde ele então vai... Essa segunda vinda aqui, ó, visível depois dos 7 anos, é nessa segunda vinda que as nações se reuniram contra Israel, contra Jerusalém, e o Senhor então vem em glória para livrar Israel, para livrar Jerusalém, onde ele pisa no Monte das Oliveiras. Essa segunda vinda é a culminância, é o fechamento da segunda vinda gloriosa, é o fechamento do dia do Senhor. O dia do Senhor é um tempo terrível que culmina com a manifestação visível de Cristo, que será o dia onde a besta e o falso profeta vão ser lançados no lago de fogo, vai prender o diabo por 1000 anos e vai morrer muita gente, onde ele separa os bodes das ovelhas, onde o julgamento das nações acontece. E aí Isaías fala assim, ó, indo para o profeta Isaías a respeito desse tempo, Isaías fala assim, ó, vai morrer tanta gente nesse dia que o profeta Isaías chega a dizer assim, em Isaías, se eu achar aqui, para você ver, Isaías capítulo 13, ó, Isaías capítulo 13, você vai falar assim, pastor, que coisa, eu achava que o senhor estava passando a perna em nós, mas parece que o senhor está falando a verdade. Que isso, pastor, agora o senhor foi com esse Isaías aqui agora, onde o senhor tirou isso? Isaías 13, abre aí. Olha o que Isaías fala. Está na mão 13, cara? Que você abre aí. Isaías 13 está na mão? Olha o verso 6. Ó, olha o verso 6. Olha o que ele diz, ó. Chorai, pois o dia do Senhor está perto. Virá do Todo-Poderoso como assolação, pelo que todas as mãos se debilitarão e o coração de todos os homens se desanimará. Ficarão assombrados e serão dominados por dores e ais, se angustiarão como a parturiente. Cada um se espantará com seu próximo, os seus rostos serão rostos flamejantes. Vede, o dia do Senhor vem, horrendo, com furor e ira ardente, para pôr a terra em assolação e destruir do meio dela os pecadores. Olha o 10 agora. As estrelas dos céus e os astros não darão a sua luz. Ó, o que eu falei? O sol negro e a lua em sangue, ó. As estrelas dos céus e os astros não darão a sua luz. Olha, o sol se escurecerá ao nascer e a lua não fará resplandecer a sua luz. Castigarei o mundo por sua maldade e sobre os ímpios a sua iniquidade. Farei cessar a arrogância dos atrevidos e abaterei a soberba dos cruéis. Olha o 12 agora. Farei que um homem seja mais raro do que o ouro puro, mais escasso do que o ouro fino de Ofir. Por isso farei estremecer os céus, a terra se moverá do seu lugar, por causa do furor do Senhor dos exércitos e do dia da sua ardente ira. Aí eu pergunto para você, bate ou não bate o negócio, irmão? Encaixa ou não encaixa, irmão? Misericórdia. Está vendo como que é sério? Muito sério. Vamos lá para os fechamentos. Vamos lá para os fechamentos nossos.
Significado teológico do dia do Senhor pode ser resumido em 3 linhas de pensamento. Em primeiro lugar, sem dúvida, o dia do Senhor é um dia da aplicação do juízo de Deus. Deus é o poder supremo a quem é dada a palavra final e contra quem nenhuma força pode permanecer. Nenhuma força pode permanecer. Deixa eu ver Isaías 2, o que ele vai falar lá? Isaías, nosso irmão Isaías 2, querido. Isaías 2, verso 12. Olha para você ver. Isaías 2, 12. O dia do Senhor dos exércitos será contra todo soberbo e altivo e contra todo que se exalta para que seja abatido. Olha o verso 14. Verso 17, aliás, verso 17. A arrogância do homem será humilhada e o orgulho dos homens será abatido. Só o Senhor será exaltado naquele dia. Olha o 18. Desaparecerão todos os ídolos totalmente. Os homens se meterão nas cavernas das rochas e nas covas das terras por causa da presença espantosa do Senhor e por causa do esplendor da sua majestade, quando ele se levantar para sacudir a terra. Você lembra que eu li no Apocalipse lá que os homens entraram na caverna? Eu não cheguei a ler, não li não, né? Li? Não? Segura o Isaías aqui. Olha o Isaías de novo. Isaías 2, verso 19. Isaías 2, 19. Os homens se meterão nas cavernas das rochas e nas covas da terra por causa da presença espantosa do Senhor e por causa do esplendor da sua majestade, quando ele se levantar para sacudir a terra. Segura aí, olha Apocalipse de novo, no mesmo lugar lá, Apocalipse 6, que nós já lemos. Vou só continuar, você vai falar assim, rapaz, pastor, que isso? É sério? É, meu filho. Você acha que o pastor está firme na igreja? Você acha que o pastor está firme por causa do quê? Apocalipse 6. Olha aí. Apocalipse 6. No mesmo texto que nós lemos aquela hora, hein? Mesmo texto. Apocalipse 6, verso 12. Apocalipse 6, 12. Olhei enquanto ele abriu o 6º selo. Houve um grande terremoto. O sol tornou-se negro como saco de silício. E a lua tornou-se como sangue. As estrelas do céu caíram sobre a terra, como quando a figueira sacudida por um vento forte deixa cair os seus figos verdes. O céu recolheu-se como pergaminho quando se enrola, e todos os montes e ilhas foram removidos do seu lugar. Lembra do terremoto que eu falei lá atrás? Lá, li um texto agora há pouco de terremoto. Verso 15. Os reis da terra, os grandes, os chefes militares, os ricos poderosos, e todo escravo e todo livre, se esconderão nas cavernas e nos penhascos dos montes. E diziam aos montes e aos rochedos, cai sobre nós, e escondei-nos do rosto daquele que está assentado sobre o trono, e da ira do Cordeiro, pois é vindo o grande dia da ira deles, e quem poderá subsistir? Você vê lá no Isaías, eles escondem e metem, Isaías 2,19, Isaías 2,19, os homens se meterão nas cavernas das rochas e nas covas da terra. Olha aí, irmão, Isaías profetizou 750 anos, mais ou menos, antes do nascimento de Jesus. E está batendo com o Apocalipse. Está vendo? O negócio é sério? Muito sério, irmão. A convocação das nações para uma prestação de contas em Joel 3 e Sofonias, e a descrição de tudo sendo aniquilado pelo fogo. 2 Pedro 3. Como é que vai terminar essa batalha aí? Essa batalha no Armagedon, essa vinda do Senhor em glória. Como que vai terminar isso? 2 Pedro, como é que vai ser isso? Como é que vai ser isso? Segunda Pedro 3, está na mão? Eu não vou ler, eu vou ganhar um tempo aqui. 2 Pedro 3, vou lá no verso 10. O dia do Senhor, porém, virá como ladrão. Os céus passarão com grande estrondo, e os elementos ardendo se desfarão. Os elementos, sol, lua, estrela, se desfarão, e a terra e as obras que nela há serão descobertas.
Havendo, pois, de perecer todas essas coisas, que pessoas não deveis ser em santidade e piedade, aguardando e desejando ardentemente a vinda do dia de Deus, em que os céus em fogo se dissolverão e os elementos ardendo se fundirão. E é onde a gente fala, irmão, dessa vinda do Senhor aí, em glória. A gente pode falar de um nuclear aí no meio aí. De coisas nucleares que vai queimar tudo, pegar fogo em tudo. Vai. Olha o verso 7, 2 Pedro 3, 7. Os céus e a terra que existem agora, porém, pela mesma palavra, têm sido guardados para o fogo, sendo reservados para o dia do juízo e da perdição dos homens ímpios. Sério, hein? Em segundo lugar, a mensagem é que o mal será derrotado e malfeitores no final recebem o seu julgamento. Existe uma justiça depois de tudo. Por outro lado, as bênçãos... existe uma justiça depois de tudo. Mas por outro lado, as bênçãos de Deus e a recuperação de um paraíso edênico continuará a oferecer esperança para aqueles cuja confiança está em Deus. Amém? Aleluia! 2 Pedro 3, verso 13. 2 Pedro 3, 13. Nós, porém, segundo a sua promessa, aguardamos novos céus e nova terra, nos quais habita a justiça. Aleluia! Esperança do crente, esperança de uma recuperação de um paraíso que foi perdido lá atrás. O Senhor promete que vai acontecer de novo, amém? Aleluia! Glória a Deus! Terminando, terceiro, a certeza da vinda desse dia, com seu lado escuro de julgamento e seu lado bom de uma transformação gigantesca, englobando os seres humanos e toda a sociedade humana. Exorta os crentes, especialmente, a viverem sua luz. O objetivo das discussões sobre o dia do Senhor, passado ou futuro, é iluminar o presente. Aconteceu lá, na época de Joel, coisas terríveis. Aconteceu quando a Síria atacou Israel, foi feio. Depois, quando Babilônia atacou Jerusalém, foi feio. A profecia deles era uma profecia, ao mesmo tempo, com fatos que ia acontecer por próximo a eles, mas ela também é uma profecia que aconteceria anos, muito tempo depois. Você vê Joel, ele fala do dia do Senhor, coisas horríveis aconteceram depois, com a tomada de Israel pela Síria. E depois Babilônia tomou Jerusalém. Mas você vê que a profecia ela estende, porque ele fala, derramarei do meu espírito sobre toda a carne. Todos profetizarão, mas naquela época, antes de Jesus, ninguém profetizou. Os povos não profetizaram. Porque o derramar do espírito só aconteceu em Atos 2. O próprio Pedro testemunha, ele fala, isso que vocês estão vendo é o que predisse o profeta Joel. Então a profecia lá no tempo de Joel, em parte para o tempo dele, mas ela se estende para o futuro e está atravessando os nossos tempos. Mas o dia do Senhor vem. Mas a igreja é arrebatada antes, aleluia. Porque o dia do Senhor é terrível. O dia do Senhor é terrível. Olha para você ver. Vamos lá de novo. A gente fechar aqui. Amós capítulo 5. Olha de novo falar do dia do Senhor. Amós capítulo 5, ainda falando do dia do Senhor. Amós capítulo 5. Está na mão, sim ou não? Olha o verso 18. Olha o verso 18. Ai daqueles que desejam o dia do Senhor. Para que quereis vós esse dia do Senhor? Trevas será e não luz. Como se um homem fugindo de diante do leão encontrasse um urso.
Eu escapei do leão. Encontrou o urso. Deus me livre e guarde. Amós 5,19. Aí ele fala assim: ou como se entrando numa casa, a sua mão encostasse na parede e fosse mordido por uma cobra. Verso 20: não será o dia do Senhor trevas e não luz? Não será completa escuridão, a lua e o sol trevas, a lua sangue. Ele fala aqui, verso 20, não será o dia do Senhor trevas e não luz? Não será completa escuridão sem nenhuma claridade? Ai, meu irmão, ajuda nós, amém? Glória a Deus. Ô Pai, só o Senhor para ter misericórdia de nós. Só o Senhor para ajudar nós. Glória a Deus, Senhor. Perdoa nós, Senhor. Perdoa a igreja. Perdoa a igreja, Senhor. Glória a Deus. Então, meu querido, fechando aqui, terminando nossa pregação de hoje. A pergunta de Pedro é retórica. Vamos lá para nós terminar de novo. 2 Pedro 3. O que é uma pergunta retórica? O que é uma pergunta retórica? Hã? Segunda Pedro 3, verso 11. Havendo, pois, de perecer todas essas coisas, que pessoas não deveis ser em santidade e piedade? Uma pergunta que já tem resposta. Ela tem resposta. É a pergunta que você já sabe a resposta. Já está incutida a resposta. Havendo de perecer todas essas coisas, que pessoas vocês devem ser? Amém, glória a Deus, aleluia. Bendito seja o nome do Senhor. Você possa voltar para o seu lar lá, abençoado, em paz, com a sua esposa, com o seu esposo, com seus filhos. Haja paz na sua vida, na sua casa, na sua família. Em nome do Senhor, na sua empresa, no seu trabalho, você com Deus, você com a vida. Os discípulos estavam perturbados numa certa ocasião, e Jesus falou: estão ansiosos por tanta coisa, hein? Falou para Marta e Maria, falou para os discípulos: não andeis ansiosos pelo dia de amanhã. Vive o dia de hoje, basta cada dia o seu mal. Lance a ansiedade diante do Senhor. Amém, aleluia? Vamos ficar em pé, que Deus te abençoe. Abençoe você que está assistindo aí também. Que pessoas vocês não devem ser, que nós devemos ser em piedade e santidade? Que pessoas devemos ser, aguardando a vinda do Senhor. Aguardando primeiro o arrebatamento da igreja, depois vai acontecer o dia do Senhor, que é um tempo de muitas coisas difíceis, terríveis, e depois a manifestação gloriosa em que o Senhor virá e todo olho o verá. E depois disso é que terá o milênio de Cristo. Depois da segunda vinda gloriosa, vai ter o reinado de Cristo por 1000 anos. E depois de 1000 anos haverá então novos céus e nova terra. Que Deus te abençoe, Deus te guarde, Deus te proteja. Uma noite abençoada, cheio da presença de Deus. Senhor, entregamos nas tuas mãos nossas vidas. Perdoa nós, perdoa eu, perdoa a igreja. Possamos andar em santidade, possamos andar no temor a Deus, que possamos andar, Senhor, ali em humildade diante de Ti, Senhor. Ajuda, Senhor. Perdoa. A Tua igreja nesse Brasil, nesse mundo. Aqueles que estão passando luta, dificuldades, Senhor. Renova, restaura, levanta, meu Pai. Ajuda, Senhor. Que haja paz na família, paz na casa. Que haja perdão, que haja vitória. Entregamos nas Tuas mãos. E que o amor de Deus, que a graça do Senhor Jesus e a comunhão do Espírito Santo esteja com todos, e todos digam. Amém. E todos digam. Amém. Com alegria, todos digam. Amém. Cumprimente o seu irmão e a sua irmã com a paz do Senhor. Deus abençoe.